Vamos falar de autismo, igreja? Muito bem. O que significa o termo autismo? O termo autismo significa em torno de si mesmo. Porém, hoje eu quero falar sobre o espectro. Por que o espectro? Muito se ouve o termo transtorno do espectro autista. E o espectro ele é muito amplo. Ele tem várias dificuldades em vários níveis, em vários graus, né? O grau de classificação, segundo a DSM, a questão da psiquiatria, tem a ver com os 3 níveis. 1, 2 e 3. Mas o espectro é muito amplo, né? Então eu vou falar um pouquinho dessa questão hoje, tá ok? Então vamos lá. O TEA é uma condição de sintomas que afeta a comunicação, a interação social, o interesse restrito e também o comportamento repetitivo. Então, quando eu falo assim da questão da comunicação, ele pode ter um vocabulário com algumas palavras ou um vocabulário amplo, porém não ter uma fala funcional. Ele pode não falar nada, tudo depende de em que parte do espectro ele encontra-se. Ele pode também ter uma fixação por uma rotina ou uma fixação por um objeto, um apego inapropriado por um objeto. Usar algum tipo de objeto ou alguma coisa de seu interesse de uma maneira inadequada. E ele pode também ter dificuldade de conversar ou socializar. Mesmo que não exista fala, tem criança que consegue socializar, achegar-se, aproximar-se dos pares, consegue ter essa relação de troca. Então vamos lá, vamos falar dos níveis ou dos graus do autismo, tá? Então vamos lá, nível 1 ou grau 1 é leve, nível 2 ou grau 2 é o moderado e nível 3 ou grau 3 é o severo. E nós vamos começar falando do nível 1 ou do grau 1, que é o leve. O grau 1, ele não tem um comprometimento de linguagem. Ele até se faz comunicar-se. Ele geralmente é independente quanto às suas atividades. Ele tem necessidade de pouco auxílio, né? Porém, ele tem dificuldade em manter-se num diálogo, em dar continuidade a conversas. Ele tem dificuldade de manter o contato visual e ele tem dificuldade também de aceitar regras de imediato. Por isso, por estas questões até mesmo, ele também tem tendência ao isolamento. Ele não busca muito essa questão dos pares, porém, é como eu disse, pelo espectro ser muito grande, pode ser que ele não tenha todas essas características, tenha apenas algumas delas. Mas existe uma dificuldade em um desses momentos, em uma dessas situações, ok? Então vamos lá. Vamos falar agora do nível 2 ou grau 2, moderado. Quando falamos de moderado, nós estamos falando de um grau que ele está no meio, ele está intermediário entre o grau leve e o grau severo, né? Então, assim, o moderado ele está bem ao meio. Ele já apresenta um comprometimento de linguagem, apresenta também um comprometimento de comunicação. Ele até se faz entender muitas vezes da maneira inadequada. Ele não tem autonomia na execução das tarefas e também não tem autonomia para a aproximação dos pares, ele não tem essa busca. Muitas vezes também ele tem um comportamento inflexível, ele tem apegos também em algumas questões de rotina. Vamos agora falar do nível 3 ou grau 3, que é o severo. O severo, ele precisa de um apoio maior. Ele não é verbal, ele tem dificuldade em expressar-se quanto ao que deseja. Sendo assim, ele não busca os pares, tem a questão de tendência ao isolamento. Ele é apegado a rotinas. Geralmente, a rotina ajuda o autista a se organizar e a estar sob controle daquela situação. Então, assim, no caso do severo, ele tem essa dificuldade
quando foge da rotina. Ele tem a dificuldade também de aceitar a frustração, que é quando aquilo que ele deseja não é atendido. E sendo assim, ele pode até mesmo apresentar comportamentos inadequados quando não atendido daquilo que ele deseja. E o que é de fato estereotipia? A estereotipia, ela trata-se de movimentos repetitivos que aparecem em momentos onde a criança pode apresentar algum tipo de tristeza, de euforia ou uma descarga de sensações, de questões sensoriais. Como muitas vezes ela não sabe se comunicar, como ela não sabe lidar com aquelas situações, as estereotipias ajudam elas a aliviarem aquele momento. Muitas delas podem ser através das mãos, muitas vezes podem ser através de andar de um lado para o outro, muitas vezes através de qualquer outro comportamento repetitivo durante essa situação. Agora, sobre ecolalia. O que é ecolalia? É uma fala de repetição que muitos autistas apresentam sem funcionalidade. Como assim? O autista pode ouvir algo que você acabou de falar e repetir. Por exemplo, se eu virar para ele e perguntar assim, qual é o seu nome? Ele me responde, qual é o seu nome? Isso é uma fala ecolálica, é um som que ecoa. Então, essa é uma fala sem funcionalidade. Porém, eu estou falando da ecolalia momentânea. Existe também a ecolalia tardia, que tem a ver com o tempo de processamento daquela criança. Por exemplo, ela ouviu um filme na casa dela ontem de noite. Ela chega hoje para você e ela traz aquela fala daquele filme. Isso nós caracterizamos como uma ecolalia tardia. Esse tipo de fala é uma fala que não tem funcionalidade. Então, assim, muitas pessoas acham bonito essa fala. Olha, meu filho fala tudo, porém não no contexto correto, né? Essa fala, ela demonstra que existem falhas na questão da comunicação da criança, na questão do comportamento verbal da criança. Você gostou dessa aula? Eu espero que sim. Se você gostou, curta, compartilhe, comente. Deixe sua dúvida aí no finzinho. Na próxima aula eu vou responder com certeza. Um beijo, que Deus te abençoe.